Então, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a beber vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E aí ele continua dizendo sobre a mesma coisa que o bispo. Amém? Podemos assentar. Hoje, especificamente, eu quero falar de duas situações em que o apóstolo Paulo traz para nós, e ele está contido praticamente no primeiro versículo deste capítulo. O restante dele serão explicados durante essas próximas quartas-feiras, ok? O que é exatamente isto? Uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha que coisa fabulosa que é servir a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a palavra de Deus, ela é fiel. Fiel. Deus é fiel. Deus é fiel ao seu chamado. Deus é fiel àquilo que Ele colocar nas tuas mãos para que você venha exercer. Por quê? A obra de Deus, ela é excelente. Meu pai na fé dizia claramente isso para mim, desde pequenininho eu ouvia: se você vai fazer algo para Deus, que Deus te chamou, nunca diga não. Para a obra de Deus sempre diga sim. É fabuloso servir a Deus. É uma obra de excelência. É uma obra que exige fidelidade. Deus é fiel conosco e nós devemos ser o quê? Fiel com Ele. Fiel no bom e no melhor sentido da palavra. Compromissado, comprometido, pronto a servir, pronto a realizar, pronto ao chamado de Deus. A primeira coisa que você precisa entender para participar do ministério é que você tenha os ouvidos abertos e queira fazer o ministério acontecer através da sua vida. Qualquer um de nós podemos servir a Deus. Qualquer um de nós pode ter um ministério. Qualquer um de nós pode fazer com excelência o ministério. Porque o que importa para Deus é que você tenha fidelidade à sua palavra. Se você é fiel a esta palavra, ela se tornará real à sua vida. Ponto. Ela se cumprirá através de você. Ela se cumprirá através daquilo que você for praticar dentro do local aonde Deus te chamou, seja qual for o local. Dia 19, por exemplo, agora, nós vamos sair aqui com a igreja toda e nós vamos para uma abertura de uma nova obra. Correto, né? Isso. Para uma abertura de uma nova obra com o pastor Marinaldo. Todos nós vamos servir a Deus ali, seja como for, com a nossa presença, com a nossa oração, com a nossa intercessão, com aqueles que vão estar realizando louvor, aqueles que vão estar fazendo teatro, não importa qual seja a sua função naquele dia,
nós vamos estar lá para sermos servos, usados no ministério que Deus nos escolheu. Primeiro, para que nós possamos ser fiéis a esta palavra. E aí a gente olha um pouco à frente, o apóstolo Paulo falando sobre os bispos. Essa palavra é uma palavra grega, ela vem de episcopos, que quer dizer supervisor, quer dizer superintendente, que quer dizer uma pessoa que ela faz a organização maior daquela situação. E aí eu não estou aqui para fazer você um bispo, ainda. Quem sabe, não é? Não fica bom chamar uma mulher de bispa, porém existe essa palavra, não é? Não é isso que eu estou lhe propondo. Eu estou lhe propondo que nós tenhamos as mesmas características daquele que organiza o macro. Mas para que nós chegamos a organizar o macro, o maior, nós precisamos entender o que é ser no micro, que é ser no simples, que é ser a porta de entrada para nós andarmos diante do Senhor e fazermos parte de um ministério de excelência. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus te usará na excelência, no melhor, não no pior. E vai bastar que o seu coração seja fiel a isso, que o seu coração tenha essa vontade de servir. Servir a Deus não tem preço, é a melhor coisa que existe. Não tem preço nós olharmos para alguém que foi abençoado pela nossa vida, que foi tocado pela nossa vida. E quando eu falo que foi tocado por nós, amados, é óbvio que o poder não está em nós, é óbvio que não sou eu, é óbvio que é o Espírito Santo através da nossa vida. E é isso que eu quero lhe propor hoje aqui neste lugar, para que você entenda que essa porta de entrada, ela tem um nível de excelência que vai chegar ao macro, que vai chegar ao maior, que vai chegar no melhor, porque Deus vai te usar. Quem quer ser usado por Deus? Eu quero ser usado por Deus. Não só como pastor, mas como isso que vai ser dito nas próximas semanas. Eu quero provocar em você essa vontade de viver essa obra, excelente obra deseja. Qual é o desejo do seu coração? O meu desejo é servir a Deus todos os dias. Domingo eu falei aqui que nós temos que o quê? Agradar a Deus todos os dias. Sermos fiéis à tua palavra. Vivermos debaixo da sua orientação. Eu poderia citar N exemplos daqui do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Mas Deus primeiro vai tratar você no desejo do seu coração, de você realmente querer ser um servo e uma serva de Deus sendo usado no ministério. Volto a falar, qualquer um de nós pode ser praticante e usado no ministério de Deus. Amém? Eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade, e lá na nossa igreja, na Vila Formosa, eles já propunham bem de pequeno que a criança já exercesse o ministério. E aí tinha o grupo de juniores. O grupo de juniores, ele era exatamente dessa idade, de 10 a 15 anos. Eles não consideravam 13, 14, 15 anos. Naquela época não existia muito essa história de adolescente, era juniores, né? E aí, no primeiro ano do grupo que estava sendo formado, eles já instituíram que os juniores ia ter líder. E o líder seria dos juniores. Tinha gente mais velha do que eu, porém eu fui o primeiro líder do grupo. Porque eu queria ser, não para mandar. O Davi acha que eu gosto de mandar. Eu não mando nada. Eu não mando nem na minha casa. Normal, eu sei que isso é normal. Quem manda está ali, né? Manda muito ainda. Se não mandar, eu apoio. Ainda vou contar, viu, meu testemunho de como é que é. Mas eu vou contar de domingo como é que foi que a Patrícia fez para eu casar com ela. Vou contar tudo, tintim por tintim. Vou trazer até foto.
E eu já tinha me proposto. E eu me lembro como se fosse hoje, que no dia que nós íamos cantar, a gente fazia muito essa questão dos juniores cantarem, fazer peça de teatro, tipo musical. E meu pai me levou, meu pai já tinha se separado da minha mãe, eu tinha chamado ele para ir à igreja, porque eu ia cantar, porque eu ia representar. E a gente comprou 2 Coca-Colas, porque ia ter uma festinha logo depois. E a gente comprou 2 Coca-Colas de 1 litro, naquela época aquelas de vidro. Eu fui subir correndo a escada. E aí no último degrau, alguém que não era igual ao Paulinho, porque acabou deixando o degrau solto. Sabe, Paulinho? Fez a reforma da escada e deixou o degrau solto. Eu pisei, o degrau veio para trás da cerâmica. Eu caí. E adivinha o que aconteceu com a Coca? Explodiu. E eu lembro dessa Coca até hoje. Está aqui a cicatriz. 5 pontos. Mais 4 no braço. Bom, resumindo. Meu pai teve que levar rapidamente eu para o pronto-socorro. Fomos para o pronto-socorro. Fiquei com um tampão aqui. E eu falei para o meu pai, ainda dá tempo, eu quero voltar para cantar. Voltei para cantar. Minha mãe não sabia o que tinha acontecido. Imagina eu entrando para cantar e com um tampão no olho assim. Minha mãe olhou, achou que até era do teatro, mas não era, era o corte. Ela só foi descobrir quando a gente chegou em casa e ela viu a minha camisa toda ensanguentada. Mas naquele dia, eu pude ter uma experiência única com Deus, porque eu, com a minha ânsia, com a minha vontade de fazer a obra, com a minha vontade de agradecer a Deus, que não tinha acontecido coisa pior, porque eu já era agradecido naquela época, subi e cantei, eu me alegrei, mesmo não enxergando quase nada, porque você ficar com o olho só é meio ruim. Eu vi a presença de Deus pela primeira vez no ministério. E foi algo fabuloso, algo único. Naquele dia já começaram a me chamar de pastor. Olha o pastorzinho. Por quê? Eu desejei estar no ministério. Eu desejei servir ao Senhor. Logo depois eu fui líder de juvenis, que era de 15 a 17 anos. Logo depois eu fui líder dos jovens. E não parei mais. Porque não tem preço servir ao Senhor. É uma obra excelente. Vale a pena. E antes dela ser fácil, ela é muito difícil. Porque você vai se tornar vidraça, porque você vai se tornar o exemplo para as pessoas, e qualquer vírgula que você faça na sua vida, ela será cobrada sim, porque você precisa viver na excelência. Eu quando me preparo para as mensagens, eu me preparo mesmo para as mensagens. Às vezes eu fico com a mensagem ouvindo, procurando, entendendo, durante a semana toda. Eu tenho mensagens que são 10 páginas, só de estudo, para uma mensagem, às vezes de meia hora. Mas não tem preço que vale alguém através dessa mensagem ser tocada pelo Espírito Santo e ser transformada e se parecer com Cristo. Sabe o que eu quero mostrar para você hoje? Que a fidelidade de Deus, quando você abrir o teu coração, será realmente real sobre a tua vida, para que as pessoas que estiverem ao seu redor verão a glória, a graça e o ministério de Deus sobre a tua vida. Quem quer servir ao Senhor? Eu quero. A porta de entrada do ministério está aberta. Ela começa hoje aqui. O passo que você precisa dar é falar assim: Senhor, eu quero fazer esta obra, mas de forma excelente. Fazer meia boca não adianta, amado. Fazer meia forma não adianta. E hoje o que eu vejo é assim, como eu vejo há muitos anos como pastor:
As pessoas começam um propósito, como aconteceu invariavelmente esses últimos anos. Ah, pastor, vamos fazer um trabalho X? Vamos! A gente monta o trabalho X, tudo bonitinho, tudo certinho, ótimo. Aí a gente começa, aí o pastor vai junto e começa e vai e tal. Primeira semana legal, vai bastante gente. Na segunda semana já vai metade, na terceira semana vai um quarto. Na quarta semana já começa a desaparecer até a pessoa que inventou o trabalho. E aí quem faz? Sobra o pastor, ou sobra aqueles poucos que sempre fazem muito, sempre os mesmos. Por quê? Porque a pessoa não entende que o ministério que Deus coloca nas suas mãos é uma excelência de Deus para a sua vida. Fará de você um homem e uma mulher cheia da presença do Espírito Santo, um homem e uma mulher cheia do amor, da paz, da alegria, exemplo para essa terra. Quanto mais você faz, mais Deus carrega sobre a tua vida. Quanto mais você se propõe, mais Deus vai te usar. Quanto mais você chegar na presença do Senhor, mais íntimo dele. Quanto mais você estiver perto do Senhor, mais você vai se parecer com ele. As pessoas vão começar a te procurar e entender que sobre a tua vida realmente tem um ministério de excelência. Eu quero que você entenda, se você quer entrar por esta porta aberta para o ministério, que você faça com excelência, com comprometimento. Pastor, mas eu não posso estar aqui a segunda, eu não posso estar aqui às quartas, eu só posso estar aqui às sextas. Glória a Deus, faça o melhor na sexta-feira, mas seja comprometido com a sexta. Pastor, eu só posso estar no domingo pela manhã. Faça o melhor no domingo pela manhã. Ah, pastor, eu só posso estar no domingo à noite. Faça o melhor pelo domingo à noite. Mas faça com excelência, faça com comprometimento, faça com aquele que vai querer andar em coisas maiores todos os dias. Porque sabe o que vai acontecer com você, meu amado? Quando você entender que isso é real para você, que isso vai acontecer com você, essa excelência do seu ministério vai ser a excelência da sua casa. A sua casa se tornará uma casa para que a glória de Deus seja manifesta. Nós lemos aqui os exemplos que vão ser explicados nas próximas semanas. Como é que o homem e a mulher de Deus deve ser para fazer com que este ministério seja excelente? Com caráter, o caráter de Cristo, um bom caráter, não um mau caráter. E para mim, quem não é comprometido com a obra de Deus, quando se propõe ao ministério, para mim é mau caráter. Desculpa falar. Quem se propõe a fazer e faz mal feito, faz nas coxas, como diz aí a língua popular, é mau caráter, tem desvio. Quando for fazer, faça o melhor. Ah, mas pode ser só 10 minutos, pastor. Nos 10 minutos, faça o melhor, da melhor maneira. Por isso que a gente vê hoje que tem muitos outros que praticam em outras religiões que se dão melhor. Por quê? Porque fazem da melhor maneira. Durante alguns anos nós estávamos fazendo trabalho nas ruas, lá no Glicério. E a gente via, por exemplo, os espíritas. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, amados, ok? Mas a gente vê os espíritas com uma excelência de trabalho muito maior do que aqueles que praticam a fé genuína em Cristo. Por quê? Porque o cristão, ele se acha no direito de fazer as coisas nas coxas. Quando for fazer, faça da melhor maneira possível. Nós começamos a falar sobre os bispos, que são aqueles que pensam no macro, aqueles que pensam no maior. Eu estou pensando no maior. Eu quero realmente produzir aqui homens e mulheres que serão grandes ministros da palavra de Deus, usados pelo Espírito Santo.
que quando entrar alguém ali que estiver com algum espírito contrário, aquele espírito não vai ter condição nem de olhar para você, já vai cair no nome de Jesus Cristo e sair, porque vai olhar para você e verá a glória do Senhor, verá um ministro da palavra de Deus. Em todos os lugares que eu passei como pastor, sempre ouvi algumas frases muito parecidas. Ah, olha, eu vejo a glória de Deus na sua vida. Ah, olha, eu vejo uma diferença na sua vida. Eu falei, glória a Deus. Mas por quê? Porque eu quis me propor a ser ministro da palavra do Senhor. Eu quis levar salvação, eu quis levar amor. Amados, ainda erro. Ninguém está dizendo que você não vai poder errar. Errar você vai poder fazer, vai ter a oportunidade de errar, mas o seu comprometimento será outro. Você vai errar tentando fazer o melhor, você vai errar tentando fazer o excelente, sempre. Eu quando canto aqui, eu faço a melhor segunda voz do louvor, já viram? A melhor segunda voz do louvor, quando ela não for a terceira e a quarta, mas eu faço de coração. Eu me comprometo a fazer sempre aquilo que eu posso fazer de melhor para Deus. É para Deus. Para encerrar, você está sendo chamado hoje aqui para fazer a obra do Senhor Jesus nessa terra. De forma excelente, de forma fiel. A palavra tem que ser fiel na sua vida. A palavra tem que se cumprir. A palavra só se cumpre através de mim e de você. A palavra não se cumpre através desse livro. Não se cumpre através dessa Bíblia. Isso aqui é só um livro, sabia? É só um livro. Desculpa, se você não tem essa notícia, eu vou te dar. Isso é um livro. A palavra se cumpre através de você. Isso que está escrito aqui de nada vale se não for através de você. É apenas uma história. É apenas alguns ensinamentos que você pode olhar e falar, ah, que legal, tal. Se não tiver a prática da verdade na tua vida, a fidelidade, o comprometimento de quem realmente quer servir de forma excelente a palavra de Deus, não vai adiantar nada. Nada. Mesmo assim, Deus é misericordioso, vai olhar para você um dia e vai falar, puxa, hoje o Paulinho não está bem, está triste. Hoje o Maurício não está bem, está triste. Mas a palavra de Deus vai se cumprir através de você. Porque você vai ser fiel àquilo que Deus lhe chamou. Você vai ser comprometido. Amados, eu sou pastor, ou estou como pastor há 18 anos. 18 anos. Não vou dizer para você que eu já não quis desistir. Porque não é fácil. Sabe por que muitas vezes não é fácil? Por causa das ingratidões. Por causa da falta de companheiros que querem realmente servir a Deus de forma verdadeira. Que às vezes deixa o ferido no campo de batalha. Mas eu quero levantar homens e mulheres de Deus aqui que vão para a guerra. Vão ser guerreiros e vão vencer a batalha no nome de Jesus Cristo. E se essa pessoa que estiver do seu lado estiver meio abatido, ter tomado um tiro, você vai ser o instrumento de Deus para trazer a cura sobre a vida daquela pessoa. Você vai levantar ela e vai usar o poder de Deus através da sua vida. Excelente obra que nós precisamos desejar. Amados, não tem preço. É a melhor coisa que tem, é servir a Deus. É ter um ministério. A porta está aberta. Eu não vou criticar quem não queira. Nunca. É melhor que você seja sincero e fale assim, melhor eu não vou conseguir, é melhor eu vir aqui só para ouvir a palavra de Deus, só para aprender o que está sendo pregado. Muito melhor você ser honesto com Deus. Você vai ser um bom caráter. Pior é aqueles que fazem, como diz Eclesiastes, votos de tolo. Senhor, eu me comprometo. Senhor, eu vou fazer. Senhor, eu estou ali para o que der e vier e nunca está. Só está no momento bom.
só está no momento da festa, só está no momento dos louros, só está no momento em que vale a pena. Eu não quero. Eu quero pessoas que vão estar nos momentos bons, sim, mas também nos ruins. Porque a vida é mais de perda do que de ganho. Aliás, a vida em Cristo começa perdendo. É a pior notícia que existe para a vida de uma pessoa, é seguir a Cristo. Sabia? Sabia disso? Já falei aqui. Porque você primeiro tem que morrer, para depois nascer uma nova criatura. E você morrer não é fácil. Você matar essa carne é difícil. Você entender que servir a Deus é servir a Deus. É servir a vontade do Rei, do seu dono, daquele que te amou primeiro. Talvez ele vai te pedir algumas coisas, tipo, não vá para Betioga esse final de semana. Tô brincando. Mas quantas vezes na minha vida, e eles também já fizeram isso, deixaram de viajar por causa do comprometimento com aquilo que Deus chamou eles. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas para mim, porque eu tenho a confiança que estar na presença de Deus e ser usado no seu ministério é muito melhor do que estar em qualquer lugar do planeta. E eu profetizo que você será um grande homem, uma grande mulher de Deus no ministério. Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Se você quer ser usado pelo Espírito Santo, hoje eu quero que você assuma um compromisso, um único, de estar estas quartas-feiras aprendendo aquilo que será ensinado aqui. No final delas, você vai dizer assim: Senhor, eu quero servir. Senhor, eu quero estar à disposição. Senhor, o meu coração está aberto para isso. Eu quero, Pai, eu quero ser pastor. Nem o Diego quer me derrubar. Eu quero ser pastor. Eu quero. Glória a Deus, que seja. Que seja. Ah, pastor, eu quero ser o bispo, aquele que vai cuidar de várias. Glória a Deus, você não sabe como é difícil. Ah, pastor, eu quero ser missionário. Ah, glória a Deus. Deus pode te chamar. Ah, pastor, eu quero ser o diácono, eu quero ser a diaconisa da igreja. Primeira porta de entrada. Amém. Aí a gente vai conhecer se você tem um coração de servo. Se você quer viver a fidelidade e a excelência da obra do Senhor. Eu não estou te pedindo nada agora. Ah, pastor, onde eu assino a carteirinha? Eu não vou te dar carteirinha. Eu não vou te dar nenhum programa de pontos no céu. Ah, eu ajudei, expulsei o demônio, ganho 10 pontos. Ah, eu ajudei, eu fui usado pelo Espírito Santo e a pessoa foi curada, 100 pontos. Ah, eu fui fazer visita no hospital para as pessoas que estavam doentes, 150 pontos. Ah, eu fui entregar sopão lá para os necessitados, 200 pontos. Não. A sua coroa estará garantida. E as almas que Deus entregar nas suas mãos serão pedras preciosas colocadas nela. Porque você será um bom ministro da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos orar? O seu compromisso comigo é um, mas com Deus é maior. Eu implico a lembrar você que essas quartas serão quartas que vão transformar a sua vida. Nós vamos falar dessas características. Como é que é um homem e uma mulher de Deus sendo usado no ministério? Cada uma delas tem que ser vivida na sua vida. Não só aqui, viu, amados? O ministro da palavra de Deus, ele é aqui, ele é na sua casa, ele é no seu trabalho, ele é lá no seu futebol, ele é onde você estiver. Eu posso dizer que eu sou assim hoje.
Eu aprendi a ser assim. Lá no começo talvez eu não era. Mas hoje, eu não tenho dúvida. Aonde eu estou, eu procuro ser aquilo que Deus me escolheu para ser.